Você já pensou em visitar lugares proibidos? Prazer, eu sou Galdino do canal Explore o Desconhecido e nesse vídeo eu vou estar te mostrando aí os 10 lugares proibidos no mundo. Lugares que oficialmente ou por risco você nunca vai visitar. Lugares com histórias reais, segredos, perigo e que despertam nossa curiosidade. Então bora pro vídeo. Galera, para começar, a gente vai para um lugar que é tipo a versão real de um filme de terror, a Ilha Sentinela do Norte. Pensa num povo que não quer papo com ninguém, são os sentineleses. Eles vivem lá isolados, tipo caçadores, coletores, e o número deles varia de 40 a 500 pessoas. O lance é o seguinte, qualquer um que tente chegar perto, seja pesquisador, turista ou aventureiro, é recebido com uma chuva de flechas. Não é brincadeira não, teve uma expedição que tentou dar coco e panelas de presente, e a resposta foi uma flechada que feriu o diretor da filmagem. E o pior, em 2018 um missionário chamado John Allen Chau tentou entrar na ilha e infelizmente acabou morrendo. Um missionário americano foi morto a flechadas por aborígenes que vivem isolados em uma ilha no Oceano Índico. As autoridades proibiram a ilha por um motivo muito sério. Além da hostilidade, esse povo não tem imunidade contra as nossas doenças. Se a gente invadir, pode ser o fim deles. Tenta imaginar a cena, você sem celular, sem internet, sem contato com o mundo há milênios. A única coisa que te protege é só seu arco e flecha. É um isolamento que a gente nem consegue conceber na nossa realidade. Esse lugar é a definição de inacessível e a natureza deles é implacável. Agora a gente muda o clima, mas o mistério continua. Vamos para o Ártico, na Noruega, onde fica o cofre global de sementes de Svalbard, ou como a gente gosta de chamar, o cofre do apocalipse. Esse lugar é basicamente um bunker gigantesco construído para guardar sementes de plantas do mundo inteiro. É o nosso plano B, a reserva global caso o pior aconteça com a agricultura mundial. O acesso é extremamente restrito, esquece turista, curioso, aventureiro, só cientistas e funcionários autorizados podem entrar. E é justamente esse sigilo e essa restrição que dão Svalbard essa aura de última esperança da Terra. O simples fato de existir um lugar guardando o futuro da humanidade já levanta a curiosidade e aquele medo. E se for o fim do mundo? Eu fico pensando na engenharia disso, um bunker no meio do gelo guardando a essência da vida vegetal do planeta. É uma responsabilidade monumental. É tipo o HD externo da humanidade, só que com sementes. E a gente não pode nem dar uma espiadinha. Chegamos ao ícone dos lugares proibidos, a Área 51. Oficialmente é só uma instalação militar dos Estados Unidos para testar aeronaves secretas. É o sigilo absoluto que faz a nossa cabeça pirar. Alienígenas, OVNIs, tecnologias proibidas e a lenda de que restos do incidente de Roswell estariam escondidos lá. A lenda ficou tão forte que em 2019 rolou aquele evento viral na internet, o Storm Área 51. Invasão da Área 51. Mais de 2 milhões de pessoas confirmaram presença virtualmente na zoeira para invadir a base. No dia apareceram só algumas centenas de curiosos, mas o evento provou o fascínio mundial por esse segredo. A curiosidade humana é uma força da natureza. O governo diz não olhe e a gente quer olhar mais ainda. Eu acho que o maior segredo da Área 51 é o poder que ela tem de manter a gente falando sobre ela. É um mistério que vende muito. Agora um lugar proibido aqui no nosso Brasil, que dá um arrepio só de pensar. A Ilha da Queimada Grande, ou Ilha das Cobras. Essa ilha é o lar exclusivo da jararaca ilhoa, uma serpente endêmica e uma das mais venenosas do planeta. A picada dela pode ser fatal em poucas horas. E o pior, a densidade de cobras lá é absurda. Tem gente que diz que você encontra uma a cada metro quadrado. Por conta desse perigo real e constante, a Marinha do Brasil proibiu a entrada desde 1985. Não pode turista, não pode visita não autorizada. Esse lugar mistura natureza selvagem, perigo extremo e uma proibição real. Mistério e terror vindo da nossa própria terra.
Se você gosta de história sombria e lendas de assombração, Poveglia, perto de Veneza, é o seu lugar, para ver de longe, lógico. Essa ilha foi usada como quarentena para vítimas de peste bubônica entre os séculos XVI e XIX. A estimativa é que mais de 160 mil pessoas foram enviadas para a ilha para morrer. Dizem que parte do solo ainda tem cinzas humanas. Depois a ilha virou um hospital psiquiátrico e os relatos de abusos e mortes só aumentaram o clima de terror. Por causa dessa história de dor e morte em massa, a ilha ganhou fama de amaldiçoada e o acesso público foi proibido. Hoje ela está abandonada com ruínas e lenda de espíritos. Aqui o horror é real e o silêncio da ilha só alimenta o mistério. Poveglia é a prova de que a história pode ser mais assustadora que qualquer filme de terror. Imagine o peso energético desse lugar, onde a dor de 160 mil pessoas se acumulou por séculos. É um lugar que te faz refletir sobre a fragilidade da vida e a crueldade humana. Eu não passaria uma noite lá nem por todo o dinheiro do mundo. Wittenoom, eu acho que é assim que se pronuncia, que fica lá na Austrália, é uma cidade fantasma, mas não por causa de fantasma, o motivo é mais perigoso, chamado amianto. Essa cidade foi abandonada depois que descobriram uma contaminação altíssima por amianto, um mineral super tóxico que causa doenças graves. O risco é tão alto que o governo australiano simplesmente apagou o nome da cidade dos mapas, para evitar que curiosos e visitantes se arrisquem. Wittenoom é o sinônimo de abandono e perigo. Não tem lenda de OVNIs ou assombração, mas o horror ambiental e humano que existiu lá já basta para dar arrepios. É um cenário de distopia onde o inimigo é invisível e está no ar que você respira. O governo literalmente tentou apagar a cidade da memória para proteger as pessoas. Isso mostra a gravidade da contaminação. É um lembrete sombrio do preço que a gente paga pela exploração desenfreada. Surtsey é o lado bom do proibido. Essa ilha na Islândia surgiu do nada, depois de uma erupção vulcânica. E o que o mundo fez? Declarou ela ilha proibida para preservação. Nenhum turista, nenhuma expedição comercial, só cientistas autorizados podem pisar lá. O objetivo é simples, mas genial: observar como a natureza coloniza o solo, como as plantas e os animais se adaptam, sem a interferência humana. É um laboratório natural da Terra. A proibição e o caráter científico transformam Surtsey em um dos lugares mais exclusivos e misteriosos do planeta. É a natureza bruta, intacta, selvagem e proibida para a gente comum. Que privilégio para a ciência é como ter um portal para ver o nascimento do planeta. A gente vive em um mundo tão caótico e ter um lugar intocado onde a evolução aconteça sem a nossa mão é algo de uma beleza e importância indescritíveis. É a prova de que o proibido nem sempre é perigoso, às vezes é só sagrado. Agora um lugar que mexe com a cabeça de quem ama a teoria da conspiração. O Bosque Boêmio, nos Estados Unidos. Esse é o local de encontro de um clube secreto frequentado por gente muito influente, políticos, empresários, pessoas de poder. O acesso é proibido e a lenda diz que as grandes decisões que impactam o mundo são tomadas lá, longe dos olhos da mídia. Por causa da descrição, rola muita especulação, rituais estranhos, pactos de poder e decisões por trás das câmeras. A junção de segredo, poder e quem manda no mundo faz do Bosque Boêmio um dos lugares mais intrigantes e controversos. É um mistério social e político, diferente dos perigos naturais, mas igualmente proibido e cheio de teorias. É o tipo de lugar que faz a gente se perguntar quem realmente está no controle. Enquanto a gente se preocupa com o boleto, essa galera tá lá, no meio do mato, decidindo o futuro do planeta. É um clube de elite, tão fechado que a proibição dele é quase um símbolo de poder. O que será que eles fazem lá que não pode ser visto? Fica a pulga atrás da orelha. Esse aqui é um lugar que a gente inclui porque o original não tinha fontes confiáveis, mas que é um clássico do proibido, a zona da exclusão de Chernobyl. Depois do desastre nuclear de 1986, a área ao redor da usina virou uma zona de acesso altamente restrito. Há exatos 10 anos foi desligado o último reator da usina nuclear de Chernobyl, na União Soviética, ex-União Soviética. Ele era o único em atividade após a explosão de 1986. Foi o pior acidente nuclear da história.
Cidades inteiras foram abandonadas e entrar sem autorização é proibido. Hoje você pode até visitar algumas áreas como turista autorizado, mas a maior parte continua vedada por causa do alto risco de radiação, estruturas caindo e a história pesada da tragédia. A combinação de desastre real, abandono e perigo faz Chernobyl um dos lugares mais proibidos e carregados de histórias do mundo. É o cenário após-apocalíptico mais real que existe. A natureza está retomando tudo, mas o perigo invisível da radiação ainda está lá. Isso fica de lembrete para a humanidade de que algumas feridas na Terra demoram séculos para cicatrizar. É um lugar que dá até um nó na garganta só de pensar. Para fechar nosso top 10, a gente vai para baixo da Cidade Luz, as catacumbas de Paris. A parte que a gente visita é só um museu, mas a real é que existe uma rede gigantesca de túneis subterrâneos que guardam os restos mortais de cerca de 6 milhões de pessoas. A vasta maioria desses túneis, que percorre por centenas de quilômetros, é extremamente proibida. A exploração não autorizada, que chamam de catafilia, é ilegal e perigosa. Você pode se perder, rolar um desmoronamento ou até uma inundação. O mistério é a vastidão desse labirinto de ossos, dá um ar de calafrios. É um lugar onde a história da cidade está literalmente sob seus pés, mas a maior parte dela é um segredo selado. 6 milhões de pessoas é gente demais, cara. É a população de uma cidade inteira, só que debaixo da terra. Imagine a sensação de estar lá, no escuro, com milhões de crânios te observando. É um lugar que te faz questionar a sua própria existência. É um labirinto de ossos que a gente tem que respeitar e ficar bem longe da parte proibida. Desses lugares proibidos, assustadores ou misteriosos, qual você acha que mais mexe com a sua cabeça? Qual deles você duvida que exista de verdade? Manda aí nos comentários. E se você curte esse tipo de vídeo de mistérios, lugares secretos e segredos do mundo, já deixa o like, se inscreva e ativa o sininho, porque sempre vou trazer vídeo nesse estilo. Valeu, eu vou ficando por aqui, até a próxima.